Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome de Cristo Jesus. Muito bom dia a todos, prezados e amados, queridos irmãos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Saudações de paz do seu irmão em Cristo Jesus, Diego. Estamos iniciando mais uma vez esse trabalho de evangelismo tão especial, bem no coração de nossa cidade. E eu quero discorrer aqui o convite a todos vocês que aqui estão passando por minha volta, a se aproximarem e dar a atenção devida à palavra de Deus. A Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Quem não é de Deus, não escuta. Nisto opera, o espírito do erro. Aleluia. Queridos, estou com a Bíblia aberta. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo o autor Mateus, capítulo de número 23. É um tema muito polêmico a ser tratado nesta manhã. Não é para todos, e eu não estou generalizando aqui. Mas existe um ditado popular, que se a carapuça servir, nós já começamos assim um dia. Ai, Jesus, que o Senhor nos dê graça. Então, neste momento, eu gostaria de levantar um clamor. Você já orou nessa manhã? Você já agradeceu a Deus? Já falou com Ele? Se não falou, então vamos falar. Vamos aproveitar essa oportunidade a qual nós estamos tendo e desfrutar da melhor forma possível. Senhor meu Deus, em nome de Cristo Jesus, eu invoco o Senhor nessa hora. Eu invoco a presença do Seu Espírito, Senhor. Que o Seu Espírito venha adentrar os nossos corações nessa manhã. Que Ele possa achar lugar em nós. E que nós podemos ter a sensibilidade de recebê-lo em nossas vidas. Que Ele possa fazer na maneira que lhe apraz. Nos usa poderosamente. Traga a sua bênção para este povo, para essa cidade e para o meu país, Senhor. Senhor Jesus, nós somos gratos pelo Senhor disponibilizar a nós essa dádiva de mais uma manhã os nossos olhos se abrirem. Por mais uma manhã a gente poder realizar as nossas ocupações e funções. Jesus, muito obrigado. Muito obrigado por tudo. Pelo pão sobre as nossas mesas. Pelo teto que o Senhor nos dá, Senhor. Pela cama que o Senhor nos dá para nós poder repousar e descansar. E para aquelas pessoas, Senhor, que não têm, eu peço carecidamente, Senhor, que o Senhor venha suprir as suas necessidades. E que nós podemos estar diante da Tua presença da melhor forma possível e da melhor performance possível. Senhor Jesus, abençoe esse lugar. E desde já, todas as forças das trevas, Senhor, todo intento do mal, Senhor, seja amarrado nessa hora pelo nome poderoso de Jesus Cristo. E que o Senhor venha falar com vidas, despertá-las e conscientizá-las de seus atos. Jesus abençoe. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Queridos,
O Evangelho de Mateus, capítulo de número 23, Jesus ele vai censurar os escribas e fariseus. É uma mensagem muito polêmica. E você vai entender o porquê. Mas a gente vai caminhando. Vamos desvendar todos os seus mistérios, tudo aquilo que Jesus ele falou. E diz assim: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. Para começo, Jesus ele estava sincronizado no meio de uma multidão. Ele estava falando, dialogando com essa multidão. A sua fala era direcionada às multidões e aos seus discípulos. Discípulos é aquela pessoa que atentamente, acata o seu chamado para ser um seguidor de Cristo. Então, a princípio, Jesus está falando. A gente percebe que há uma multidões de pessoas. Pessoas estão indo ao seu encontro. Pessoas estão indo até Ele. E Jesus, Ele não poupa esforços. Você vai ver que Ele está dialogando, tratando das coisas de Deus. Ele está passando as informações devidas. Ele está informando, orientando e ensinando e capacitando essas multidões. Essas multidões estão tendo acesso ao acervo de informações. Elas estão sendo informadas a respeito de algo. Jesus está trazendo a consciência dessa multidão algo. Ele está repassando. Ou quem sabe está passando. Aleluias. E agora Jesus começa a se expressar dizendo da seguinte forma: dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Então Jesus, ele indica algo, há um indicativo. Ele vai tratar agora, ele vai abordar a respeito de Moisés. Para quem não sabe, Moisés foi um grande líder de Deus. Foi um grande homem de Deus. Foi um profeta de Deus, a qual Deus falava com ele face a face. Só que Jesus está trazendo uma referência. Ele está falando, olha, ele trata de dois pontos da religião que predominava daquele tempo. Ele falou sobre os fariseus, que são denominados como os puros, e os saduceus, que eles não creem na ressurreição. Então está sentado na cadeira de Moisés essas duas oposições, essas duas posições que são opostas uma da outra. Aleluias. E agora Jesus novamente se direciona à multidão. A multidão está atenta. A multidão está ouvindo tudo aquilo que ele está trazendo e tratando. Ele está orientando a multidão, falando assim, olha pessoal, essas duas religiões predominam aqui. E eles estão assentados no lugar que era de Moisés. Eles tomaram posse do lugar de Moisés. Aleluias. Agora Jesus vai dizer para a multidão: observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem. Olha que interessante. Jesus está dizendo para aquela multidão que é para eles observarem, é para eles ouvirem tudo que eles estão dizendo e para praticar. Porque esses homens eram doutores da lei, eles eram magistrados,
Ele era as autoridades de Israel. E ele falava acerca da lei. Então tudo que esses homens falarem, vocês acatam, façam, cumpram, obedecem. Aleluias. Mas não para por aí. Olha o que vai dizer mais. Mas, existe um mas. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Olha aí. E será que nos nossos dias atuais acontece da mesma maneira e da mesma forma? Há uma semelhança no texto? Algo acaba se assemelhando? Sim, meus amados. E você vai ver, existem homens que são extremamente capacitados para instruir, orientar a multidão. Só que, porém, as suas práticas são reprovadas. As suas condutas não condiz com as Escrituras. As suas atitudes não condiz. Se a gente for olhar o nosso meio evangélico, tirando de parte, as outras religiões, a gente vai ficar visivelmente envergonhado. Nós vamos ficar escandalizados. Nós vamos ficar incrédulos diante de várias horrendas coisas que têm acontecido. Só que no meio disso tudo, qual é a instrução de Jesus? Vocês ouvem atentamente o que eles dizem. A Bíblia nos diz que nós devemos examinar para ver se condiz com as coisas de Deus. Paulo mesmo ficou perplexo. Ele ficou admirado pela atitude dos crentes de Bereia. Em Atos, se não me falha a memória, no capítulo 17. Porque tudo que ele falava, eles iriam checar nas Escrituras. Eles iriam averiguar. Eles iriam analisar. Para ver se condiz. E olha que era Paulo quem estava falando. Só que hoje em dia as pessoas não vão para as Escrituras. Hoje em dia as pessoas recebem tudo e começam a exercer práticas diabólicas que não condiz com as Sagradas Escrituras. Começa a aderir a essas práticas demoníacas. Quando se pega, já está servindo uma outra entidade. E achando que Deus está envolvido nessa tramóia. As pessoas estão equivocadas. As pessoas se equivocam. Achando que elas querem sempre colocar Jesus no meio da bagunça, da baderna, do caos, da desordem. Quer sempre achar um motivo para passar ilesa, justificando os seus pecados, alimentando, engodando os seus pecados. E vão até para o texto para arrumar um versículo isolado para se defenderem. Então, nesse tempo de Jesus, os fariseus e os saduceus, eles não tinham o comportamento de um homem de Deus. As suas práticas eram reprovadas. E o texto vai dizer o que eles faziam. Vamos lá, nós estamos apenas no começo.
pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-lo. Ah, agora chegou um ponto que eu queria. Isso daqui eram regras, práticas, que eles pediam para os homens exercerem essas regras e essas práticas, mas eles mesmo não cumpriam, não faziam. Ah, irmão, hoje se você botar um short, você vai para o inferno. A mulher colocar um brinco, vai para o inferno. A mulher passar um batom, vai para o inferno. E outras coisas a mais. Deixa a pessoa doente. A pessoa fica enferma. A pessoa vai se cobrando. E sempre tentando achar algo negativo. Ela se torna o quê? Uma presa. Ah, se eu não comparecer no culto, o meu pastor vai achar que eu estou desviado. Se eu não contribuir com os dízimos e as ofertas, eu não vou virar um obreiro da casa do Senhor. Se eu não comparecer todos os cultos, eu não participo da Santa Ceia. Se eu não for na escola dominical, eu não posso trazer um estudo da palavra de Deus. Isso são regras e práticas que faz a pessoa se tornar enferma. Aonde só existe cobranças e te imponham coisas, você tem que ser assim, moldulam e acabam rotulando você dessa forma. Mas você sempre está olhando com olhar crítico. Faz sempre você criticar, ofender. Faz você lançar as pessoas sempre no inferno. E é isso que muitas das vezes acontece, predomina. É uma tristeza, querido. E tem muitas pessoas que preferem viver em lugares dessa forma, sendo dominadas e controladas. E não foi isso para que Jesus te chamou. Jesus te chamou para ti. Ele veio para nos trazer libertação. Ele veio para desprender de qualquer amarras. Você não precisa estar desta maneira. O seu coração carregado de tristeza. O seu coração carregado de culpa. E você automaticamente se cobrando constantemente para chegar num nível de excelência. Que você possa atender às expectativas de outros. E muitas das vezes as pessoas fazem coisas para ser vista pelos homens e não perante a Deus. As pessoas são muito boas dentro do recinto de 4 paredes, quando há o olhar focado em você, mas quando você sai dali, você se transforma num demônio. E essa galera aqui não está preocupado em te ajudar, não. Eles não estão preocupados de te ajudar a carregar esses fardos que a religião sobreponha sobre cada um de vocês. Não há um senso de preocupação e de empatia de se colocar no seu lugar.
Eu falei desde o princípio da mensagem, seria uma mensagem polêmica. E falei desde o princípio que não acabe a todos. Essa galera aqui está um pouco te lixando se você vai conseguir ou não carregar esse fardo. Eles não ligam para o seu sofrimento, para a sua dor, viu? Mas Jesus está conquistando. Jesus está falando, trazendo as verdades baseado no que ele está presenciando. Isso que Jesus está falando é o que ele está vendo, o que ele está enxergando. Ele está denunciando o sistema. E ele está falando abertamente ao público. Não é somente aos seus discípulos, mas diante do público, das multidões de pessoas que ali estavam. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Tudo que essa galera faz é para ser visto pelos homens. Ele não faz nada para ser visto por Deus. Eles estão preocupados com a sua imagem, com o seu ego. Eles não estão preocupados com a população que está perecendo, as pessoas que não estão sabendo lidar com suas dificuldades. É muito bom a pessoa chegar diante de... Eu aceito Jesus. A pessoa até se batiza. Agora simplesmente abandonam, deixa de lado. A pessoa está passando por um processo de separação, não sabe o que fazer. A pessoa teve uma perda na família, não sabe como tratar. Vai diante de muitos dirigentes e pastores e eles viram as costas. É o que estava acontecendo. Essa galera estava no trono de Moisés, os fariseus e saduceus. Eu estou aberto a críticas. Você pode discordar, porque nós vivemos num país democrático ainda. Vamos supostamente dizer isso, né? É que todo mundo diz. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras na sinagoga. Olha o que Jesus está falando. Jesus observou tudo isso, querido. Eles amam as primeiras cadeiras. As cadeiras têm que ser deles. Eles têm que se aparecer. Eles têm que estar no holoforte. Eles têm que ser vistos. Eles têm que ser aplaudidos. É totalmente o oposto de Cristo. E tem um monte de galera que bate palmo para essas pessoas. Ah, mas ela tem uma voz tão linda. Ah, e trata como se fosse um ícone. E oferece cachês altos para esse tipo de pessoa que vocês pagam. É vocês que promovem essa pessoa. É vocês que colocam essas pessoas lá no alto. Porque vocês concordam, vocês aceitam, vocês contribuem. Daí há essa idolatria no meio dos evangélicos. Principalmente de cantores. Quando conseguem obter o sucesso, daí muda de personalidade, muda de caráter, de identidade.
Mas tudo isso Jesus está vendo e protestando. Ele não está a favor. E ele está conscientizando a população a não fazer dessa forma. E eu sei que para você é difícil ouvir isso, porque você está acostumado. Quantas pessoas vão para aquele evento tal de Gideões, da última hora? Vão lá para ver os estrelatos. Chega lá, vai com a passagem, não tem nem onde dormir. E você acha que aquela galera lá de cima está preocupada se você vai dormir ali na arquibancada? Não está nem aí, meu irmão. Se você comeu, deixou de comer, se tem abrigo ou não tem. Mas eles querem os primeiros lugares. Eles atam fardos pesados para vocês puxarem. Amam as saudações nas praças e o serem chamados pelos homens rabi, que traduzido é mestre. Querido, nós somos abnegados servos de Deus, servos de Cristo. Por causa de título, muitas pessoas têm subido o seu orgulho, o seu ego. Tem um monte de pessoas de títulos aí, ó, mas não exercem, não praticam seus títulos. E homens colocaram, por que colocaram? Porque o cara tem condição. Porque muitas das vezes as pessoas são selecionadas pelo poder aquisitivo. Por aquilo que ela é diante da sociedade. Talvez a pessoa tenha um ímpio caráter. Um caráter ímpio. Mas é escolhida, é selecionada. E intitula essa pessoa até mesmo pastor e evangelista. Mas não sabe nem tratar uma pessoa como um pastor. Ah, mas tem a função de evangelista. Evangelizou quem? Ah, evangeliza dentro da igreja para salvo. Ah, mas na praça eu tenho medo, eu me sinto intimidado, acanhado, eu tenho vergonha. Então arranca esse título que você carrega. Ele não te pertence. Vós, porém, não queiras ser chamado de rabi, porque um é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. É o que Jesus falou. Mestre é Cristo. Você é meu irmão em Cristo Jesus. Mestre é Ele, porque Ele sabe como que faz. Ele é conhecedor do campo da sabedoria. A gente pode estudar, se aplicar, mas a gente nunca vai chegar a conhecer um todo, como Cristo conhece. Ele pede para a gente ser semelhante a Ele. Mas a ponto de eu receber esse atributo de mestre, não. Mestre é Cristo. Eu sou irmão em Cristo Jesus. Sou um servo. E já é mais do que suficiente. Agora eu fico escandalizado. O tanto de pessoas que se intitulam como apóstolo, bispo, bispa. Aonde, querido? Você viu as credenciais dos apóstolos aqui? As credenciais dos apóstolos, querido. Ele tem que ressuscitar morto, fazer sinais de prodígio de maravilha. Sabe o que é prodígio de maravilha? A pessoa ser cega, o olho dela ser branco, e você orar e adquirir a cor normal, ela poder enxergar. Isso é sinal de maravilha.
Daí você tira o chapéu, esse cara é apóstolo. Ele tem as credenciais dos apóstolos. Marido só de uma mulher, homem honrado, respeitado, homem temente a Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Agora você vê um cara, o cara só vive na brincadeira, na baderna, enganando, no estelionatário puro, enganando muitas pessoas simples de coração, faz campanhas almejando sempre o ganho financeiro, enquanto isso muitos missionários estão aí fora passando fome e dificuldade. E ainda vem me falar de campanha de missões, culto de missões. Que missões é essa? É a missão para me pegar e comprar um carro novo e poder viajar com a minha família. E o restante da comunidade fica lá. Como? Há uma tremenda desigualdade que opera dentro de muitas instituições religiosas. Não deveríamos ser assim. Deveria sempre manter o zelo pela justiça de Deus e mostrar e ser a diferença para que as pessoas que aqui estão fora possam enxergar: ali existe uma justiça, ali existe o amor de Deus. E não me critique da maneira enérgica como me expresso. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual estás no céu. Nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será o vosso servo. O maior, aquele que está na frente, aquele que fala pela comunidade, ele tem que servir a todos. Ele tem que estar disposto a servir a todos. Agora, a comunidade que serve. E acontece muitas das vezes isso. Eu volto a dizer, já é a terceira vez que eu falo. Essa mensagem não é para todos, mas é para quem a carapuça servir. Se você está desempenhando um bom trabalho, parabéns para você e continue desta forma. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrai e não deixais entrar aos que estão entrando. Agora Jesus começa a pegar um pouco pesado. Mas dia que você está pegando pesado. Mas olha Jesus, querido. Ele contestou esse sistema religioso de hipócritas. E de fato são hipócritas. Falam, mas não exercem aquilo que falam. Enche as pessoas de restrições, regras. A pessoa muitas vezes é um ditador e um moralista. Não tem o amor de Cristo no coração para entender que as pessoas precisam de tempo para associar. Talvez aquela pessoa precisa de um terapeuta, um psicólogo, mas exigem, você tem que ser assim. Não conhece o passado da pessoa. Não conhece o labor da luta que essa pessoa está enfrentando. Mas não, você tem que ser assim.
Se você não for assim, você não faz parte. Se você não agir assim, você não é bem-vindo. Será que eu poderia pregar uma mensagem dessa dentro de uma igreja? O que vocês acham? Você acha que eles me expulsariam? Cortariam o microfone? Tirariam o microfone da minha mão? Eu não nasci para ficar passando a mão na cabeça de ninguém. Eu nasci para cumprir a minha missão. Eu não dependo do homem, eu dependo de Cristo. Se Cristo pegar e quiser usar alguém, amém? Porém, eu dependerei dele. Eu vou depender dele. Porque quando você depende do homem, você está restrito. Você não pode falar qualquer coisa. Você não pode denunciar o sistema. Você se conforta ou você se cala. É ou não é verdade? Por que muitos não pregam essas mensagens aqui dentro das suas denominações? Vocês enxergam a desigualdade, vocês enxergam a injustiça, mas vocês não falam. Porque vocês têm medo da represália. Então essa galera aqui, ó, pois que fechais aos homens o reino dos céus. Quer dizer, essa pessoa aqui é um criminoso. Mas ele é criminoso? Não, então ele não pode fazer parte daqui. Mas existe aquela pessoa ali, ó, aquele camarada ali, ele tem umas 10 lojas, esse pode fazer parte aqui. Mas aquela moça ali é a mulher da vida. Não, ela não pode entrar aqui não. Aqui só pode entrar quem é limpo, lavado e remido. Mas aquele ali é morador de rua e fede. Ele não pode entrar aqui. Ele não pode fazer parte dessa comunidade. Ficam selecionando pessoas. A Bíblia diz que quem faz acepção de pessoas comete pecado. Eles impedem essas pessoas de ter acesso. Essa pessoa aí é homossexual. É homossexual, mas não pode fazer parte aqui. Por que não? Por que não pode? É você que liberta, é você que cura, é você que restaura, é você que transforma. Não! É Cristo! Essa pessoa não pode ser amada como você é amado. Essa pessoa não pode ser abraçada como você é abraçado. Qual é a diferença? É pela opção. E quando você chegou lá, como você era? Eu cheguei tudo arrebentado, cheirando bebida alcoólica, muitas vezes endopado com essas porcarias de droga, que destrói a vida do homem, acaba com a família. Agora, o que me impede de esse povo ser abraçado? Mas agora chegou um bruxo, um feiticeiro. Ele não pode fazer parte aqui, porque aqui só tem puro. Aqui só tem salvo, aqui só tem santo. Querido, nós vai ter surpresa no céu. Quer ver um exemplo? Se você pegar, tem reis aqui na Bíblia, que Deus chama ele de meu servo, mas eles não serviam a Deus. Os magos do Oriente, quando vai visitar Jesus, nas traduções existe essa diferença. Umas apresentam como pastores e outras apresentam como magos do Oriente. Se for realmente mago,
Esse homem é o que para você? Ah, eu acho que é um astrólogo, então é cientista. Se é cientista, muitos taxam como o quê? Ateu. Ah, pode ser um feiticeiro, um mago, um mágico, encantador. Então, se é mágico, hoje se faz um feiticeiro, um bruxo, um macumbeiro, é isso? Mas aonde eles estavam? Foram lá oferecer sacrifício a Jesus. Foi considerar Jesus como o rei desse universo. Agora, quem sou eu? Quem esses caras pensam que é? Para tampar a porta, de impedir de você ter acesso a esse Cristo. De você desfrutar desse amor. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigorosos juízos. O que esses caras estavam fazendo? Entravam em casas. Essa mulher era o quê? Viúva. Ela perdeu a renda, a sustentabilidade da sua casa, que era o seu esposo. Ela estava à mercê, ainda esses caras entravam e levavam aquilo que elas não tinham. Ah, nós vamos começar aqui a oração. Começava a oração, terminava. Mas, opa, a nossa vida não é de graça. Nós precisamos receber algo. É aquela troca de valor, aquela troca de favores. Se você faz algo pensando em poder aquisitivo do reino de Deus, você esqueça isso. Deus está observando a atitude desses homens. Deus está observando a atitude de muitos homens que se dizem de Deus. O camarada começa com uma oração. A hora que vê, meu irmão, está tirando tudo que você não tem. Porque tem simpatia, tem carisma. A princípio passa uma versão totalmente boa. Mas a hora que você vai ver, no fundo, no profundo, nada como o tempo, você vai ver quem é a pessoa. Uma pessoa que não presta, não vale nada. É muito bom você receber visita. Realmente aquela pessoa tem um senso da preocupação com você, de saber se você está bem. E lá na sua casa fala, olha, você está bem, meu irmão? Eu vim aqui para a gente orar, para a gente conversar, para a gente abrir da palavra, para nós compartilhar uma palavra aqui. Ah, mas meu irmão, eu tenho apenas um café, irmão, eu nem vim por conta do café, eu vim para saber como você está. Eu vim para poder chegar aqui, olhar no seu rosto, eu poder te abraçar. Agora tem pessoas que vai direto, quer ir na tua casa, mas para arrancar aquilo que você não tem. Não vai para demonstrar afeto nenhum. Aleluia. Ai de vós, e você vê que o juízo de Deus vai ser com mais rigor nessas pessoas aí. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Aí eu ganhei uma alma para Jesus. Daí ele começa a discipular essa pessoa.
Você deve agir como eu ajo. Você deve ser como eu sou. E Jesus falou assim, ele se torna 2 vezes mais filho do diabo. Querido, chega de tampar o sol com a peneira. Chega de aceitar essas coisas. Vocês não são obrigados a aceitar. Vocês devem contestar sim as injustiças que predominam. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Quer dizer, se jurar pelo ouro, o negócio fica feio. Insensatos e cegos. Pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é. Mas qual o que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos. Pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Outro ponto. A respeito do dízimo. Você vai ver aqui, Novo Testamento. Cristo, ele nasceu sob a lei, está escrito no livro de Gálatas. Ele está cumprindo a lei. Por que ele está cumprindo a lei? Porque homem nenhum conseguiu cumprir ela. E Jesus vai provar que é possível. Interessante que aqui, nesse tempo, existia dinheiro ou não? Existia. E que Jesus fala da efígie de César? Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Alguns confundem isso com dinheiro. A efígie não é o dinheiro, a moeda que predominava naquele contexto. E o que Jesus falou? Dá de César o que é de César, dá o que pertence a ele. E dá a Deus o que é de Deus. E o que seria de Deus? O juízo, a misericórdia e a fé. E aqui você vai ver a respeito do dízimo, é hortelã, entro e cominho. Eram as novidades do campo, para que haja o quê? Mantimento, alimentação. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Devemos sempre cumprir. E qual era a função de Cristo? Os pobres e os necessitados. Isso que ele mais zelou no seu ministério. Engraçado que você não vê Jesus andando com umas carruagens do rei, com roupas finas. Hoje, como muitos fazem, de várias denominações religiosas, um carro avaliado mais de 1,5 milhão. Um líder religioso com um carro de 1,5 milhão. Agora eu falo, para que isso? Pasme, meu Brasil, para que isso? Para ostentar o que é a luxúria, o poder? Ah, mas o pregador, e se ele conquistou isso com o trabalho dele?
Se ele tem uma profissão e nessa profissão ele conseguiu a façanha de adquirir essa quantia e comprar um carro desse, ok? Agora, até que se prove o contrário, se isso for dinheiro de dízimos e oferta, ele está errado. E muitos que apoiam isso também estão errados. E você não pode questionar. Se ele chegar amanhã na sua comunidade com esse carro, você tem que ficar de boca fechada. Porque você colaborou. E ele está usufruindo na sua cara. Condutores cegos, coais um mosquito e engolir um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Olha o que Jesus está falando a respeito dessa galera. Jesus, ele tinha o poder de sondar o pensamento e a intenção do coração. Ele olhou para o coração desses homens, não encontrou nada que fosse digno. Ele falou que dentro do seu coração há terrível iniquidade. Eles não queriam se submeter a uma vida igual a de Cristo. É difícil trazer uma mensagem nessa era que a gente vive. Nesses dias finais da igreja aqui, você está achando que é fácil? E isso pesa o coração. Dói. É gostoso você vir trazer uma mensagem de bênção. Ai, Deus operou um grande milagre, mas falar, contestar um sistema, não é fácil. Cheio de rapina e de iniquidade. Não tinha nada de bom no interior desses homens. Fariseu cego, limpar primeiro o interior. Eles estão preocupados com as regras e normas e práticas de limpar um copo, um prato, e ele exige da pessoa fazer isso. Mas eles automaticamente, eles estão cegos que não conseguem enxergar para dentro de si e ver que a maior necessidade não é aqueles copos, não é aqueles talheres, não é aquele prato, mas sim a limpeza interior que só o Espírito Santo de Deus pode limpar na vida do homem. É só a fonte inesgotável de Cristo tem a capacidade de nos lavar por dentro, tirando todas essas iniquidades. Para terminar, meus amados, e o que a gente aprende até aqui? Primeira coisa, Jesus nunca omitiu a verdade diante do público. Ele sempre conscientizou a tudo e a todos. Ele denunciou o sistema religioso que estava lá acima do patamar. Ele reprovou a conduta de muitos líderes que se encabeçam nesse sistema. Ele foi de desacordo, não de acordo. E o que ele espera de cada um de nós? Que nós fazemos a justiça, que nós reivindicamos esse direito que cabe a nós. Ainda a igreja está aqui com a sua voz profética.
Não vamos taxar o homem como prioridade. Não vamos colocar o homem em primeiro lugar. Em primeiro lugar vem Cristo sobre a nossa vida. É Jesus que vem em primeiro lugar. Você sabe que tudo, cada um tem seus dons e suas vocações. Cada um tem talento. E não quer dizer porque eu possuo um dom, um talento, que eu tenho que pegar as pessoas me levantarem lá em cima e falar, esse é o fulano de tal. Se acomoda na situação de servo. Já é um patamar muito bom para nós. Irmão em Cristo Jesus, já está bom demais. Você tem intimidade com Deus. Você recebe a presença do Espírito Santo de Deus que te comove. Você tem o consolo do Espírito Santo, o que te basta. Esses homens não se contentam com pouco, eles querem mais. A visão é distorcida do reino de Deus. A visão é horizontal, não vertical. Então é isso que Jesus nos ensinou aqui, nessa manhã. Que seja a diferença. Não se permita que a pessoa venha te rotular. Se você tem a sua razão e está com base bíblica, defende isso. E mostra as verdades. Não deixa ser enganado, tapado por essa... Jesus alertou que nos últimos dias, homens tentariam persuadir, até mesmo naqueles os salvos, os cristãos. Levantaria muitos homens dizendo, eu sou de Cristo. E enganarão a muitos. Deus abençoe vocês. Fique com Deus. Dando continuidade do trabalho, o nosso... Não vai pregar? Queridos, eu estou aqui com Bíblias. E eu gostaria de poder abençoar você. Irmão, eu não tenho Bíblia. E também não tenho condição. Mas eu gostaria de ganhar uma. Querido, nós vamos distribuir essas Bíblias gratuitamente. Você vai embora com uma Bíblia para sua casa. Gratuitamente. Eu gostaria de discorrer meus agradecimentos também ao pastor Santos da Igreja Mensageiro de Cristo. Ele disponibiliza para nós essas Bíblias. E ele quer que a gente venha distribuí-las. Então eu agradeço ele, sua família, os seus filhos, pela essa boa ação. Que Deus abençoe sua vida, pastor Santos. Em nome de Jesus. Queridos, quiser, então se aproxime e venha apanhar sua Bíblia. Deus te abençoe, fica com Deus. Até a próxima, em nome de Jesus. Ela tem o Antigo Testamento? Deus te abençoe.
Queridos, estamos finalizando mais um trabalho. Hoje foi um tema muito polêmico a ser tratado aqui no Calçadão, onde, através das escrituras, nós denunciamos com relação ao sistema que está aí predominando, defendemos essa sustentação, e que Deus abençoe você que esteve conosco, que está acompanhando o nosso trabalho. Deus abençoe vocês, tá bom? E esteja orando por esse trabalho, por essa obra, e eu creio que no nome de Jesus, Deus há de abençoar você e sua família, sua vida. Fica com Deus. Até a próxima. Pode ser outro.